enquanto o MCU vai amadurecer aí na tua vida. Outra, ó, não se acanhem de pedir uma questão que já foi feita e que tu ainda não digeriu, que tu ainda está desconfortável. Não se acanhem de pedir, pessoal, pô, já fez isso aqui, cara, mas eu ainda estou indeciso. Podia fazer de novo? Eu vou tentar atacar ela de um ângulo diferente, se for possível, certo? Não se acanhem. Eu lembro na matemática do meu terceirão, cara, tinha questão de PA e PG, que no começo do ano eu olhei, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer. E marquei ela lá na apostila, né? E ia pro apoio, pra assistência e pedia pro cara fazer de novo e de novo. Quarta vez o cara fez a questão e eu ainda inseguro com ela. Deixei ela para o cara não ficar puto comigo, né? Deixei ela marcadinha na apostila. Passaram-se alguns meses, lá no final do ano eu fui dar uma revisada na minha apostila. E eu olhei aquele xizão naquela questão satânica de PA e PG. Tu acredita que quando eu comecei a ler a questão eu não lembrava qual era a minha dúvida? Cara, uma questão que eu fiquei semanas perturbado com a questão, cara. Semanas para entender. E até achar, pô, nunca vou conseguir fazer essa merda. Aí deixei ela latente na apostila. Passaram-se meses, meu cérebro foi fazendo sinapse, eu fui dormindo, fui estudando. Meses depois, pô, deixa eu ver se eu já sei fazer aquela questão. Que questão idiota, o que eu estava errando? Pô, qual era a minha dúvida, cara? Eu não sabia qual era a dúvida. Né? Tu vê, o cérebro humano, ele é interessante, cara, ele resolve as coisas mesmo. Ó, o negócio é o seguinte. Uma matéria nova aqui, leis de Newton. Eu te juro, cara, demorei uma década para acreditar nelas. Quando me ensinaram no primeiro ano, eu já fiz a prova e acertei. No terceirão, eu já sabia fazer as questões de vestibular. Mas eu pensava que o Newton estava errado, que algum dia eu descobri isso. Tu vê que viagem, né? Que falta de humildade, achar que o gênio Newton estava errado. Não que ele não tenha errado na vida dele, mas é porque eu sou uma pessoa normal, o Newton não. O Newton é anormal. Newton, para quem não sabe, é um cara que tem uma síndrome, né? Uma síndrome de Asperger, ou Asperger, eu não sei a pronúncia certa, que deixa o cara estranho. É aquele cara que tem uma voz esquisita, assim, a voz monocórdia, sempre igual a voz do cara. Minha mãe morreu, ganhei na Mega Sena. Sabe, é um cara que está sempre com o mesmo tom de voz. É um cara que é esquisito, olha pra ele, tu sabe que ele é um cara que está numa frequência diferente, um cara que fala sozinho, que olha pra cima, quando tá conversando, tá caminhando, tá pensando em alguma coisa, olhando meio pro além, assim. Ele era um cara tão fora do comum, tão além do tempo dele, que quando ele parou de dar contribuições para a matemática, ele estava estressado, ele estudava muito, né? Ele era um cara que assim, se ele lesse alguma coisa de filosofia, de geografia, de história, que ele não compreendesse, ele ficava alucinado e não dormia. Ele ficava estudando aquele ponto até ele entender. Então tem passagens dele estar estudando matemática lá, de ele ficar sem comer e sem dormir direito durante vários dias, dormindo em cima do livro, acordando em cima do livro e ficando lá e dormia em cima do livro 2 horas, ficava 12 horas acordado estudando e dormia 1 hora em cima do livro. Uma doença, o cara era piradão. Só para tu sentir o quão acima da média ele era, quando ele parou, estressado de contribuir para o mundo científico na época, ele foi para uma fazenda, parece, do amigo dele, se tirar, desestressar um pouco, e aí foram surgindo problemas matemáticos na época, que ninguém conseguia resolver, nenhum matemático do mundo conseguia resolver. E aí o Bernoulli, que era um matemático famoso também, amigo do Newton, conhecido do Newton, escreveu uma carta para ele, porque ele sabia o endereço do Newton nessa fazenda reclusa lá, escreveu uma carta lá para o Newton: Newton, aconteceu assim, assim, assado, tem 4 enigmas matemáticos que a gente não está conseguindo resolver, se tu puder contribuir para a gente, seria interessante. Diz que ele pegou a carta no mesmo dia, resolveu os 4 enigmas e respondeu. Todas as mentes boas do mundo naquela época estavam tentando resolver isso. Ninguém conseguiu. Ele no mesmo dia, na mesma tarde, pegou e resolveu os 4. O cara era foda. Então olha só, tem que ter humildade para entender a ideia aqui, ó. Primeira lei de Newton, que tem um apelido muito importante. Lei da inércia. Lei da inércia. Se tu for pegar o original do Newton e for ler, traduzido, obviamente, do inglês arcaico para cá, tu vai ver que é diferente a maneira como ele escreveu a lei, tá? Nós aqui já melhoramos a lei um pouquinho para ficar mais didático. Newton disse uma coisa: se a soma das forças que atuam em um objeto for nula, ou se não existirem força atuando em um objeto, ele tende... Ele tende a manter o seu estado de movimento ou repouso. E se for movimento, é movimento retilíneo uniforme.
Afinal, essa matéria chama-se dinâmica, e a dinâmica estuda a causa dos movimentos. Estuda a causa dos movimentos. Antes era a cinemática do Galileu, que só queria descrever, não queria saber por que estava andando. Hoje não. Hoje nós queremos saber por que está andando e por que parou. O Newton, então, cara, ele, para tentar entender essa situação, ele passou banha de porco no chão. Banha de porco, encerou. E fez um sistema mecânico para jogar a cadeira com a mesma força. Jogando a cadeira com a mesma força com o chão embanhado, o que ele percebeu? Que deslizava um pouco mais. E Newton era filósofo dos grandes. Ele leu tudo de filosofia antes dele. Ele leu Descartes e tudo mais. Ele leu Pascal, Rousseau, ele manjava tudo. Como ele era bom de filosofia, ele pensou: o chão é rugoso, gera atrito. Quando eu tirei um pouco desse atrito, deslizou mais. Aí ele foi lá e passou mais banha ainda, deixou mais liso o chão. E jogou o objeto com a mesma força anterior. O que ele percebeu? Que deslizou ainda. Filosoficamente ele pensou: se eu pudesse passar alguma coisa no chão que deixasse o chão perfeitamente liso, o objeto não ia parar nunca. Claro que ele estava há anos pensando nisso, tentando resolver isso, porque antes dele falava outra coisa. Antes dele o que reinava era a ideia de Aristóteles, de que quando eu empurro um corpo, vai para esse corpo um tipo de fluido que ele chamava de ímpetus. E esse ímpetus vai escorrendo depois pelo corpo. E aí quando o ímpetus acaba, o corpo para de andar. Isso é que era vigente na época, a ideia do ímpetus. Então eu joguei ímpetus, parei de jogar ímpetus, o ímpetus escorreu e o corpo parou. Newton desconfiou que estava errado esse raciocínio e foi melhorar o raciocínio e conseguiu a primeira lei de Newton. Outra, Newton foi um dos primeiros seres humanos que olhou para os céus e achou que as leis que regem o movimento dos corpos celestes são as mesmas leis que regem o movimento dos corpos terrenos. Antes o Newton era: o que está no céu é divino, é perfeito, regras dos deuses. O que está na terra é humano, né? é terreno, é defeituoso e as regras são diferentes. Newton começou a suspeitar que o fato de a Lua orbitar a Terra e não parar de orbitar a Terra era o mesmo motivo que fazia a cadeira dele deslizar um pouco mais quando ele botava banho de porco no chão. E nós vamos generalizar isso para tudo. Se a força resultante atuando num corpo for zero, isso pode acontecer por não existirem forças ou pela soma das forças se anularem. Só tem duas opções para esse cara: ou ele está em repouso e vai continuar assim para todo sempre, a não ser que mude esse fato inicial, ou então ele fica em movimento, retilíneo, em linha reta, uniforme, ou seja, com a velocidade constante. Outra coisa que eu preciso de ti, eu preciso que tu olhe para o objeto parado e consiga imediatamente falar resultante, ou seja, a volta também é verdadeira, tá? Olhou o cara parado, resultante, zero, zero, zero. E o mais difícil, tu olhar para um objeto em MRU, apontar para ele e falar resultante dele é zero. Que tipo de movimento? Resultante, zero. Tu vê, a pessoa fica incomodada de falar que a resultante é zero. Por que tu está incomodado de falar que a resultante era zero quando eu empurrava a cadeira? Porque eu estava empurrando, né? Sim, mas é só eu que estava empurrando? Eu estava empurrando para frente, quem é que está empurrando para trás? O atrito, a resistência. Tu acha que eu estava fazendo mais força que o atrito, né? Essa é a tua ilusão. Eu estava fazendo exatamente a mesma força que o atrito. A maioria das pessoas acha que quando isso acontece a cadeira não anda, mas anda. Eu vou te mostrar o que acontece quando eu faço mais força com o atrito e quando eu faço menos força com o atrito. Aí talvez tu conclua sozinho a ideia. Quando a cadeira estava parada, o resultante era zero. Isso ninguém reclama. Quando eu coloquei ela em movimento, a resultante não era zero. Mas logo depois que ela entrou em movimento retilíneo uniforme, a resultante é zero. É zero.
Se eu fizer mais força que o atrito, ela andaria desse jeito, ó. Cada vez mais rápido, tá vendo? Se eu faço mais força que o atrito, a velocidade obrigatoriamente tem que aumentar. Se eu faço menos força que o atrito, ó, ela para. Se eu empurro ela com a força igual ao atrito, ela fica com velocidade constante. Aí o aluno poderia se perguntar, professor, mas por que ela anda então? Ela anda por inércia, porque no momento inicial eu fiz uma forcinha maior que o atrito, mas depois tive que aliviar. E aí eu só fiz a força igual a do atrito, e então a resultante é zero. Quer dizer que a força que eu faço é idêntica à força do atrito. Idêntica. E isso é anti-intuitivo. Por isso que nós normais temos dificuldade de entender isso, e o Newton, gênio, percebeu isso sem ninguém ensinar para ele. Percebeu sozinho. Entrou na mente do Criador e descobriu um pouco mais sobre a natureza que as pessoas normais. Ferrari a 300 por hora em linha reta. Resultante, zero. O motor está fazendo uma força para frente igualzinha a força que o atrito do ar faz para trás. Se eu pisar mais no acelerador, eu faço uma força maior que a do ar, a velocidade aumenta. Se eu tiro um pouco o pé do acelerador, o ar vai fazer uma força maior que a do motor, a velocidade diminui. E se a velocidade é constante, a resultante é zero. Fica ligado, bicho. Isso aqui eu demorei 10 anos para acordar de manhã sabendo que isso é verdade. Eu achava que era só um delírio do Newton. 10 anos depois, realmente, o Newton está certo. Espero que contigo seja um pouco mais rápido, mas se for necessário, decora, bicho. Se for necessário, decora isso. Até que com o passar dos anos e a observação da natureza, tu conclua. Outra, tá? Eu estava pegando ônibus, eu ficava pensando nessa merda. Aí eu ia percebendo a inércia, né, mexendo no meu corpo. E aí é que eu fui, por isso que eu te falo que eu demorei 10 anos, né? Porque eu fiquei 10 anos pensando nessa bosta. Se tu não ficar 10 anos pensando nisso, pode achar que nem eu, ó, o Newton é um retardado. E pronto. Tá? Então fica ligado, isso aqui é muito, muito, muito importante. Por esse texto seria assim, né? Se a resultante das forças que atuam no objeto for zero, ou se não houverem força atuando no objeto, o objeto tende a manter o seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Muito bem, primeira lei de Newton, morreu! Cara, eu já vi questão foda da primeira lei de Newton. Eu já vi questão foda da primeira lei de Newton. Tá? Então, apesar de ela ser uma lei curta de se comentar, ela pode dar encrenca sim. Então vamos lá. Não é a segunda não, é a terceira agora. Terceira lei do Isaac Newton. Quem não sabe, ele foi chefe da Casa da Moeda na Inglaterra. O cara é que desenvolveu o sistema financeiro, basicamente. Né? Então, o sistema financeiro mundial hoje também deve contribuições incríveis para o Newton. Era o cara que controlava a grana. Ó, terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação. Essa lei, cara, ela é difícil de ser confirmada porque ela é filosófica de certa forma. O Newton, pensando sobre a natureza, começou a perceber que era impossível existir uma força isolada sem a presença de uma outra força para equilibrar a primeira. Newton percebeu que para cada maldita força que existe na natureza tem que existir outra, de mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção, mesma linha de ação e sentido oposto. Realmente, né? Como é que eu vou fazer força no quadro sem a porcaria do quadro fazer força na minha mão? Como é que eu vou esmurrar o quadro, quebrar o quadro e o quadro não vai encostar na minha mão? Como é que eu posso encostar em alguma coisa e fazer força em alguém sem esse alguém também aplicar uma força no meu corpo? Não tem, cara. Quando estás brigando com alguém e esmurra a cara da pessoa, a mesma força que a tua mão faz na cara da pessoa, a cara da pessoa faz na tua mão. Ou seja, tu só bate no rosto da pessoa porque tu sabe intuitivamente que o rosto é mais frágil que a mão.
que a tua mão vai quebrar e ele não vai acontecer nada com ele. Ou seja, o cara que é treinado para receber porrada na cara, ele fica com o rosto tão resistente que chega uma hora que se uma pessoa normal esmurrar o cara, machuca a mão e o cara se limpa e continua o treinamento dele. Então assim, ó, é uma coisa que pega o cara do vestibular. O jovem acha, né, o cara que ainda não parou de pensar na física, que quando ele bate em alguém, ele vai fazer mais força nesse alguém do que o alguém nele, é um erro. Fusquinha e caminhão bateram, o Fusquinha ficou destruído, o caminhão entortou o para-choque. O vestibular vai falar porque o caminhão fez mais força no Fusca do que o Fusca fez no caminhão. Mentira! Quando o para-choque do caminhão encostou no Fusca, os dois estavam em contato. Como é que um vai fazer mais força no outro? Como é que um átomo vai falar para o outro, eu estou fazendo força agora, ele fica quietinho. Não tem, um átomo interage com o outro, a força que um faz no outro é a mesma. O detalhe é que o caminhão é resistente pra caramba e o Fusca não. Então o Fusca fica desmilinguido e o caminhão fica inteiro. Certo? Então cuidado, gente. Para toda força nesse universo existe outra. De mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Cuidado, hein? Para toda força, que a gente chama de ação, existe outra força. Reação. 2 pontos. De mesmo valor. Para ficar chique, a gente vai chamar de módulo. De mesma direção. Para quem não sabe, direção é uma linha imaginária, uma linha reta. A direção do vetor é o rabinho do vetor, ó. E a cabecinha é que é o sentido. De sentido oposto. E aqui tem um momento muito perigoso. Se eu pego uma caneta, faço 10 newtons para ela para a direita e 10 newtons para a esquerda ao mesmo tempo, a caneta fica parada. Se eu pego uma cadeira, faço 50 newtons para um lado e 50 newtons para o outro, ao mesmo tempo, as forças se anulam. E eu te pergunto, ação e reação vão se anular? Dá vontade de dizer que sim, né? Elas têm o mesmo valor, a mesma direção em sentidos opostos? Dá vontade de dizer que sim. Porém, meus amigos, se ação e reação se anulassem, como é que eu caminho? Pensa, eu vou empurrar o chão para trás, o chão vai me empurrar para frente, aí se anula, eu não ando. O ato de tu andar prova que ação e reação jamais se anulam. Não é não se anulam, é jamais se anulam. Jamais se anulam. Mas como pode, professor? É simples, amigo, pois atuam em corpos diferentes. Por exemplo, eu vou empurrar a caneta para lá com 10 e a carteira para lá com 10. Como é que vai anular, né? Como é que uma força atuando num objeto vai anular uma força atuando no outro? Para anular tem que ser o mesmo objeto, né? Quando eu caminho, eu empurro o chão para trás. A força atua no chão. Quando o chão empurra, a força atua no meu corpo. Então eu não fico parado. Diz que tinha um burro uma vez, carregando uma carroça, ele estava pensando nas leis de Newton. E aí ele pensou, terceira de Newton, ação e reação. Mesmo modo, mesma direção. Putz, se anulam. E aí o burro não conseguia mais sair do lugar, porque interpretou erradamente a terceira lei de Newton. Não se esqueçam, o ato de tu caminhar prova que ação e reação jamais se anulam. Já dá mais uma lidinha nas leis de Newton, já pode arriscar alguma coisa. A segunda lei de Newton é o física, meu amor, né? Força resultante igual a máxima aceleração. A gente vai falar dela na próxima aula e fazer exercício. Valeu, galerinha! Não usem drogas, usem preservativo e até a próxima.